E aqui eu vou falar sobre precificação de serviço, tá? A gente falou então sobre precificação de consultoria, né? A consultoria, o entregável ali é uma conversa, né? É um treinamento, é menos tangível, vamos dizer assim, né? Você às vezes entrega um relatório, um diagnóstico, né? A sua entrega às vezes vai ser um e-mail. Mas assim, quando você parte aqui para precificação de serviços, a história muda, né? O primeiro ponto, pessoal, para você poder precificar os seus serviços é você entender o custo dele, tá? Então você primeiro vai definir assim, ó, eu vou montar um workflow, o meu trabalho vai ser resolver um problema de comunicação de uma empresa. Eu vou ter que ter um Mautic instalado, então você vai cobrar as horas de instalação do Mautic, você vai ter que configurar o SMTP, você vai cobrar as horas de configuração do SMTP, você vai ter que configurar um servidor, você vai ter que fazer uma série de operações ali até você chegar na hora de escrever os e-mails, montar segmentação, montar formulário, importar a base. Tudo isso são custos, custos de mão de obra, tá? Além de custos mais diretos, né, como materiais, por exemplo, né? E custos indiretos também, né? Como, por exemplo, algum sistema que você usa para gerenciar tudo isso. Ah, Luiz, o cliente ali, cara, ele usa um sistema que eu vou ter que assinar um sistema para poder utilizar o dele. É custo? Você vai pôr isso no seu serviço. Olha, tá aqui todos os custos, ó, esse custo aqui a mais é porque o cliente pediu. Eu uso o Zoom, pessoal, para fazer reunião. Né, todas as minhas consultorias eu faço pelo Zoom, porque eu acho o Zoom fantástico, né? E ele grava a reunião, grava em alta definição, tira barulho de fundo. Assim, o Zoom é fantástico, né? Mas eu já tive que assinar outros sistemas para poder fazer reunião, né? E aí eu coloquei no custo. Falei, ó, cara, beleza, eu topo fazer nesse sistema aí. Eu não tenho ele, tá? Mas, ó, tá aqui, ó, vou pagar por 2 meses aqui então, ou vou ter que pagar aqui para poder utilizar, tá aqui o custo dele. Você tem que empurrar para frente, pessoal. Você não pode arcar com esse custo aí, tá? Ainda mais se é algo que o cliente pede, uma preferência dele, tá? Então é importantíssimo que você tenha essa noção. Geralmente, pessoal, o custo do serviço, né, assim, esses custos, vamos dizer assim, esses custos indiretos, é o cliente que paga, né? Então, por exemplo, para o cara poder mandar mensagem, ele tem que ter um servidor. Quem paga o servidor é ele. O servidor é dele, não é meu. O meu trabalho é de montar, instalar, configurar, fazer a campanha, porque o seu serviço tem que ter um fim. Ele geralmente vai ter o fim, a não ser que seja uma coisa recorrente, mas mesmo assim, uma coisa é você vender o serviço, tá? Outra coisa é você também cobrar pelos custos, porque vem imposto para você, vem um monte de coisa que está muito escondidinho ali. Então é importante entender custo, tá, pessoal? Ah, o servidor é o cliente que paga, o Amazon Cs é o cliente que paga, tá? Você só vai fazer o serviço para ele. O restante, todos os custos, fica com ele, tá bom? Um ponto importante aqui, pessoal, pesquisar a concorrência. Tá? Analise o mercado e descubra como seus concorrentes estão precificando serviços similares. Luiz, eu trabalho, o meu serviço aqui, cara, vai ser montar bot. Olha como é que os concorrentes estão fazendo, o valor que eles estão praticando, até onde eles estão indo com a entrega deles, o que eles fazem, o que eles não fazem, né? Você pode cobrar mais caro se você vê que você consegue entregar mais para o cliente, né? Dentro de um prazo específico, tá? Isso lhe dará uma ideia do que é considerado um preço razoável pelos clientes e ajudará a posicionar o seu serviço em relação aos concorrentes. É muito comum, pessoal, eu receber aqui um pessoal que fala assim: ah, Luiz, eu vou fazer campanha aqui de automação de marketing, mas, cara, eu vou cobrar X. Eu falo, cara, mas tá muito, muito barato isso daí. Ah, mas aqui esse cara aqui, ó, ele cobra X, então eu vou cobrar um pouco mais barato que ele. Gente, não é assim que funciona. Você pode chegar no mercado cobrando mais caro. O que você tem que entender é o seguinte: a pessoa que está comprando, ela enxerga, né, ela vê que o seu produto, o seu serviço é melhor do que o outro, ela vai entender porque o valor é mais caro, né? Então você não precisa chegar no mercado sendo ali o último da fila. Não, você pode chegar no mercado sendo o primeiro, tá? É muito importante entender isso, pessoal. É muito dinheiro que fica na mesa, tá? E a empresa não cresce, não fica sustentável, é um problema, tá? Então olhe o mercado, vê o que eles praticam, mas não entenda que você tem que chegar mais barato que eles. Você tem que se posicionar, tá aqui, ó, posicionar o seu serviço em relação aos concorrentes.
Olha, esse cara aqui, ele instala o NetN. Eu não instalo NetN, eu instalo o Mongo, eu já instalo com Postgres, no Docker Swarm, com Portainer, com SSL. O seu tem que ser mais caro que o dele. O seu é melhor do que o dele. Então, não, 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 Luísa, mas esse cara aqui, ó, faz 2 anos, cara, eu vou ter que fazer mais barato. Eu falei, não, cara, aí você não cresce, entendeu? Então, você tem que entender essa diferença, pessoal, tá? Analisar a concorrência para você poder montar o seu. Valorize a sua experiência e a sua especialização. Se você possui habilidades ou experiências especializadas, né, que justificam um preço mais alto do serviço, cobra por ele, pessoal. Os clientes estão dispostos a pagar mais por profissionais qualificados e que ofereçam um valor adicional da experiência, da sua experiência. Como é que funciona isso daí, pessoal? Eu falei para vocês, né? E aí é interessante você fazer curso, você conhecer, você adquirir conhecimento, você aprofundar nas áreas. Se vocês pegarem aqui, eu não sei qual que é a ideia de vocês, mas pegando aqui o NTN, de novo, de exemplo, a quantidade de áreas que você pode trabalhar com NTN não dá para contar. Assim, mas de muita, muita, muita coisa. Pega o Mautic mesmo, pega o Metabase para montar relatório, né? Às vezes você pega um serviço e você começa a observar ali, naquela prestação de serviço, você consegue observar mais opções. É muito comum, pessoal, que você faça de graça. Nossa, cara, o cara não tem relatório. Ah, eu consigo instalar aqui um Metabase para ele na Promoveb, aqui ó, é um comandinho só que eu rodo. Não, cobra por isso. É um comandinho só, o cara não precisa saber que é um comandinho só. Cobra por isso. Fala assim, não, cara, ó, olha, eu consigo resolver o problema para você. Vamos pôr um adicional aqui no nosso contrato, de algumas horas a mais aqui. Eu consigo entregar para você uma solução disso daí. Vamos terminar essa primeira que a gente está fazendo, eu já começo essa segunda aí. Pessoal, é olhar, é negociar, né? É não deixar dinheiro na mesa. E principalmente, né, é não fazer de graça, tá bom? Se você é bom em alguma coisa, venda esse seu conhecimento, tá? Venda, não faça de graça. É importantíssimo isso que a sua empresa tem que ser sustentável. Considere o valor percebido pelo cliente. A gente falou sobre isso também na aula de consultoria. Né? Além de considerar os seus próprios custos e lucro, leve em conta o valor que o seu serviço proporciona ao cliente. Pense nos benefícios que o seu serviço oferece, na solução de problemas ou nas necessidades que ele atende. Se os clientes perceberem um alto valor no seu serviço, estarão mais propensos a pagar um valor mais alto. Estarão, né, gente? Não quer dizer que vai ser assim, mas você montou um workflow, funcionou perfeitamente, beleza, você ganhou ponto com esse cara. Esse cara aí, ele vai entender que você realmente entrega, né? Que não é só papo, que não é só marketing, que não é só a imagem. Você fez o serviço foi entregue e está funcionando, tá? Então, isso aí que é o valor percebido, né? Olha, paguei X pro fulano e o fulano olha, ele resolveu, cara. Nunca mais eu tive problema. Isso aí, pessoal, a hora que você pôr lá X vezes mais um pouquinho, ele continua. O que é difícil é a pessoa que não enxerga que ela tem um problema ou ela não enxerga valor naquele problema que você está resolvendo. Esse é um problemão que você vai ter, né? Porque para esse cara não adianta, você nem dá desconto para ele, ele não enxerga mesmo que tem um problema, né? Então, assim, considera isso daí, tá, gente? O valor que você entrega, tá? Se você presta serviço, essas horas que você investe ali, esse tempo que você investe para fazer alguma coisa funcionar do cliente, ele tem que entender o valor daquilo ali e ele tem que pagar você. Você tem que cobrar um valor justo dele. Falar, ó, cara, seguinte, olha, hoje você faz venda manual. Eu consigo entregar para você um sistema que vai fazer isso aí automático para você. E custa X. Põe o seu preço lá. Entendeu? Se o cara entender que tem valor aquilo ali, ele compra, né? E aí vai da sua necessidade de fazer a nutrição do lead, de você fazer ele enxergar o problema, ele enxergar os benefícios, ele ver qual que é o problema que você resolve. Já conversamos aqui, né? Se é economia de dinheiro, se é melhoria no processo, tá? Então é importante que você sempre mostre o valor do que você fez e evita a pessoa falar assim, ah, cara, tinha um probleminha ali, eu arrumei. Não, tinha um problema, foi resolvido, tá aqui, ó. Quer que eu resolva para você? Um pouquinho de hora, eu acho que em 2 horas eu consigo resolver esse problema para você. Nunca fala que é probleminha, nunca fala que foi só um ajuste que você fez, nunca desvalorize. A pessoa tem que entender que você tá ali resolvendo o problema, matando um dragão por dia ali, tá? Se você desmerecer o trabalho, não tem como aumentar o valor dele.
Aqui, pessoal, ó, ofereça opções de preço. Para serviço, isso aqui é legal, porque, ó, considere oferecer diferentes pacotes de opções de preço para os clientes, né, para segmentos diferentes. Uma coisa é oferecer automação para uma empresa que nunca fez automação. Outra coisa é oferecer automação para uma empresa que tem um dev lá e o dev não quer fazer. Então, assim, é importante você entender isso. São segmentos diferentes, né? Uma coisa é você oferecer automação e essa automação que você tá fazendo ali, ninguém na empresa quer fazer, né? E por quê? Porque às vezes é muito trabalhoso mesmo. Então, muda o preço também, tá? É importante ter isso daí, tá, gente? E você oferecer pacotes de serviço, né? Isso permite que os clientes escolham um nível de serviço que melhor se adapte às suas necessidades de orçamento. Pessoal, tem muita gente que instala ChatWoot. Tem gente que instala o ChatWoot e configura o ChatWoot. Tem gente que instala o ChatWoot, configura o ChatWoot e acompanha um tempo o ChatWoot. Isso se aplica para o Mautic, isso se aplica para o Netine, isso se aplica para o Typebot. São pacotes, né? O que que você quer? Luiz, eu só preciso instalar, cara. Eu tenho uma dúvida que eu vou testar o negócio, só preciso instalar. Tem um pacotinho para isso. Luiz, eu preciso instalar, cara, mas eu tenho duas pessoas que trabalham comigo aqui, cara, e que eu preciso que você treine elas. É um outro serviço. Então, é importante observar isso, pessoal. Fazer pacotes, tá? Que as pessoas possam escolher o melhor pacote para ela, tá? Além disso, ó, pode incentivar os clientes a optarem por um pacote mais caro ao compará-lo com as opções mais acessíveis, né? Ó. Então, você colocou lá um pacote de instalação, configuração e que vai ter um acompanhamento. Na hora que a pessoa olhar ali, vai falar, nossa, cara, não compensa eu pegar só a instalação. Compensa eu pegar a instalação e acompanhamento. Você sempre vende só mais caro, tá? Então, mais dinheiro que você faz, tá? É importante oferecer pacote até ter esse sentido. E aqui, pessoal, ó, é testar e ajustar, né? Você colocar o seu preço no mercado e ver como é que as pessoas reagem. Definir preço é um processo contínuo, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, reavalie o seu preço. Verifica novas pessoas entrando no mercado, novos consultores, novas pessoas entregando serviço, verifica como é que os sistemas mudaram. A gente vive num mercado que tem muito sistema que facilita algumas coisas, tem sistema que complica outras, e você tem que ajustar o seu preço para isso. Ah, Luiz, mas cara, eu fazia de um jeito que hoje tem um assistente que faz. Ou seja, o mercado simplificou. Não dá para você cobrar mais caro. Você vai ter que buscar outras alternativas, ou para manter o seu preço, ou para aumentar o seu preço, mas entenda que o mercado se adapta. Ah, Luiz, teve um sistema aqui, cara, que ele mudou uma opção lá e, cara, ficou mais difícil de fazer. Sobe o seu preço. Tá? Então é muito importante isso. Vamos pegar o exemplo aí de quem precisa. Como é que eu vou dizer assim? Aprovar aplicativo de Facebook. Vou pegar esse exemplo. Ou quem precisa aprovar lá aplicativo aplicar lá a liberação do Amazon SES, né? É importante você observar, pessoal. O Facebook está cada vez mais rígido com isso daí. Então você vai ter que cobrar mais caro, porque o seu esforço vai ser muito maior. Justificativa, tem uma clipe aí documentação. O Amazon SES é a mesma coisa, né? Eu vi no mercado que muita gente fazia isso de graça, né? Fazia essa solicitação de graça. O Amazon SES começou a colocar uma série de implicações. Então já começou a cobrar para fazer serviço, sem a garantia de sucesso ainda, né? Então é importante observar, fazer isso daí, né? Porque é complicado, viu? Experimente diferentes estratégias de precificação e acompanhe os resultados. Observe como os clientes respondem aos preços e faça ajustes conforme necessário. Monitore também o desempenho financeiro do seu negócio para garantir que os preços estejam gerando lucro. Pessoal, é muito comum, e eu já vi também, infelizmente, é uma realidade, né? De gente que fica no zero a zero. Né? O cara não ganha, ele não ganha. Assim, ele consegue gerar um dinheiro ali, mas se você for olhar mesmo, ele não ganha. Fala, caramba, cara, como é que consegue? Trabalha o dia inteiro, você fala com ele, ele não tem tempo e não tá gerando dinheiro. Né? É muito comum acontecer isso, pessoal. Então, observe o seu desempenho. Fala assim, olha, cara, eu presto serviço aqui, ó, eu cobrei R$ 400 de um cara que tá, e aquilo que eu fiz para ele fez ele ganhar 1 milhão. Pessoal, não tem por que você não cobrar mais dele. Entenda que o seu trabalho é um esforço seu, é um conhecimento seu, é uma expertise sua. Você está entregando para ele algo que ele não sabe fazer e ele precisa.
Então você vai cobrar um preço legal dele para fazer isso daí. Você sabe fazer, tá? Então é importante você valorizar isso daí, tá? E testar, né? Testar sempre e ajustar, né? Deixa eu ver aqui os comentários. O custódio aqui, né? Ó. Boa, Luiz, importantíssimo é a ação da educação. Nesse mercado, o prestador de serviço sério jamais deve se igualar ao sobrinho do cliente que faz de graça ou baratinho. Isso aí é a verdade das verdades, né, Custódio? Porque, pessoal, assim, quando você cobra muito barato, a primeira coisa que vem na mente é isso daí, né? O cara não sabe fazer, tá aprendendo. Ele é estagiário, tá no nível 0, nível 1 ali. Não tem problema, não tem problema, né? Mas desde que você saiba se posicionar. Né? Olha, Luiz, eu comecei agora. Seja transparente com o seu cliente. Cara, eu tô começando agora. Vamos fazer junto, né? Vamos fazer junto. Ou junta com uma outra empresa e começa a trabalhar junto com uma outra empresa, ao invés de você começar sozinho, mas sempre com o seu sonho de que em algum momento você vai continuar sozinho. Eu fiz assim, né? As empresas que eu montei, eu sempre montei com alguém, né? Então, por quê? Porque eu entendo que é um processo normal, né? Eu sei das minhas habilidades, eu sei das minhas inabilidades, né? É importante que você saiba disso. No que você é bom e no que você não é bom. No que você gosta de fazer e você quer fazer, o que você não gosta de fazer, não quer fazer. Tá? É importante isso daí, porque isso aí ajuda no preço também, né?